Queridos, sem mais demora, pastor Rubim, vem aqui. Nós gostaríamos de agradecer a Deus pela vida do pastor Rubinho, que hoje vai estar trazendo uma palavra para nós sobre justiça social. É uma pessoa extremamente envolvida já em projetos, é uma pessoa extremamente envolvida que sonha com isso, que ama a missão e desenvolve um trabalho bem bacana nessa área. E aí nós estamos tendo o privilégio de recebê-lo. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade do teu filho em estar aqui conosco nessa manhã, Deus. Obrigado, pedimos que o Senhor o use com toda instrumentalidade, ó Deus, e que nosso coração esteja preparado para receber a tua palavra, Deus. Ó Deus, que caia em boa terra e que produza frutos dignos de arrependimento. Marque esse dia na nossa vida, marque esse dia na nossa história e faça com que saiamos daqui melhores do que chegamos, mais direcionados à missão que o Senhor tem para nós enquanto igreja, nesse tempo, Pai. Abençoa o teu filho, usa-o com intrepidez, com ousadia e por graça. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Quero agradecer ao pastor Bruno, pela oportunidade de estar falando de novo a essa igreja. Estou feliz aqui, não estou vendo o pastor Pedro ali, e o pastor Felipe, Laís, tantos amigos que eu amo aqui dessa igreja, pastor Flávio. E, irmãos, esse assunto ele é um assunto muito extenso, né, na Bíblia. Eu quero pedir que você fique preparado aí, que a gente vai abrir bastante textos, né? Eu vou tentar ser sucinto, não sei se eu vou conseguir, mas o pastor Bruno falou, você tem tal tempo assim, então eu vou tentar, né, ser bem sucinto e falar um pouco do tema. Vou passear um pouco pela Bíblia, mostrar que a Bíblia ela é voltada para esse tema, que Deus tem os seus olhos voltados para a justiça, né? Deus, essa é uma das características, né, de Deus, um dos seus atributos, e a gente vai estar falando sobre justiça social, né? Mas para quem não me conhece ainda, eu sou o Rubem, né? Eu sou da Segunda Igreja Batista, mas todo mundo me conhece como Rubinho. Eu sou marido da pastora Laila, que também é da Segunda Igreja, e nós estamos bastante envolvidos, né, com esse trabalho de justiça social. Hoje eu sou presidente de uma associação que trabalha, né, voltado para essa questão de crianças carentes, né, em algumas comunidades aqui de Campos. E eu trabalho no Degas também, né, que trabalho com adolescentes infratores. Então, os meus olhos Deus acabou fazendo com que os meus olhos voltassem bastante para essa área. Eu queria falar um pouco com os irmãos sobre isso, e eu queria que os irmãos já abrissem suas Bíblias no capítulo 15 de Deuteronômio, capítulo 15, a partir do verso 7. Deuteronômio 15, versículo 7. Eu estudando um pouco, gente, como eu falei, eu vi que esse tema de justiça social ele é muito mais falado, eu estava falando até com o pastor Bruno ali, ele é muito mais falado na Bíblia do que, por exemplo, o assunto de sexualidade, batalha espiritual, cura interior e tantos outros assuntos. Talvez seja um dos assuntos mais falados na Bíblia, justiça social. Quando a gente vai ler os profetas, principalmente os profetas menores, a gente vê que Deus tinha os seus olhos voltados, né, para essa questão. E desde a lei, né, de Moisés, Deus sempre teve uma preocupação com aqueles povos, aquelas pessoas consideradas mais simples, né, pessoas que necessitavam de um cuidado maior, como o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva. E eu quero ler alguns trechos para vocês de Deuteronômio, a partir do versículo 7. No capítulo 15, fala assim: se houver um israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Sejam generosos, emprestem todo o dinheiro que ele precisar. Se isso acontecer quando estiver perto do 7º ano, o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Afaste esse mau pensamento e ajude o seu patrício israelita. Senão ele gritará a Deus contra você e você será culpado do pecado. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim o Senhor nosso Deus abençoará tudo que você planejar e tudo que fizer. Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, e por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles.
Se um israelita, seja um homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será o seu escravo 6 anos. No 7º ano você lhe dará liberdade. E quando ele for embora, não o deixe ir sem lhe dar alguma coisa. Seja generoso com as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre você. Dê ao escravo ovelhas, cereais e vinho. Lembre que você foi escravo no Egito e que o Senhor nosso Deus o tirou de lá. Por isso que eu estou dando essa ordem a você hoje. Vamos lá para o capítulo 24, de Deuteronômio mesmo. Capítulo 24, a partir do verso 14. Essa aqui é a lei, gente, de Moisés. Deus deu alguns direcionamentos para o povo. E lá no capítulo 24, versículo 14, diz assim: não explore o empregado, pobre e humilde, que é pago por dia, seja ele israelita ou estrangeiro que mora na cidade onde você vive. Pague o salário dele no mesmo dia antes do pôr do sol, pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Se você não pagar, ele gritará a Deus, o Senhor, contra você, e você será culpado de pecado. Os pais, versículo 16, você pula, vai para o 17. Respeitem os direitos dos órfãos e dos estrangeiros que moram na cidade de vocês. Não aceitem como garantia de pagamento de uma dívida a roupa da viúva, a quem vocês emprestaram alguma coisa. Lembrem que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor nosso Deus os tirou dali. Por isso eu exijo que obedeçam essa lei. Pode acontecer que na colheita de trigo ou de cevada você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe lá no campo para o estrangeiro, para os órfãos e para as viúvas. Assim o Senhor nosso Deus o abençoará em tudo que você fizer. Nas colheitas das azeitonas, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas, que ficarão nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E faça só uma colheita de uvas nas suas plantações. As uvas que ficarem nos pés serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem que vocês foram escravos no Egito, é por isso que eu exijo que obedeçam à lei. Irmãos, Deus tinha uma preocupação com essas pessoas. E isso sempre permeou o contato de Deus com o seu povo. Desde a lei, Deus tinha essa preocupação com essas pessoas que necessitavam desse cuidado especial, né? Pessoas que eram dependentes de outras. Então, Deus sempre teve seus olhos voltados para essas pessoas, né? E Ele sempre faz questão de lembrar o povo: você já foi escravo, então pense nas pessoas. Lembre de quando você foi escravo lá, o que você passou, o que você viveu. Lembre disso, que você vai ter um cuidado maior com as pessoas. E quando a gente vai continuando, irmãos, a gente lê, né, sobre o jubileu, né, onde Deus ordena que quando passasse 50 anos, o povo tinha que devolver aquelas terras que foram compradas. Deus, ele tinha essa preocupação com que todos do povo de Israel tivessem sustento, né? Tivessem as suas terras, que a terra naquela época era algo muito precioso para esse povo. E quando a gente continua a ler a Bíblia, gente, eu queria falar um pouco sobre isso, antes da gente ir para a aplicação prática. A gente vê os profetas, como eu falei, os profetas, eles são totalmente voltados para isso, né? Para essa questão de justiça social, em profetizar mesmo, em denunciar o pecado do povo, em falar: vocês estão oprimindo o pobre, vocês estão oprimindo o necessitado, vocês não estão cuidando das viúvas, dos órfãos. E tem uma coisa interessante, irmãos, que eu descobri já faz um tempo, que muitas vezes a gente fala que o pecado de Sodoma e Gomorra foi, né, a sodomia, a gente fala do homossexualismo, da perversão sexual, mas só que na verdade, em Ezequiel 16, abre sua Bíblia em Ezequiel 16, 49. Ezequiel 16, 49, fala assim para a gente. Ezequiel 16, 49. Ora, este foi o pecado. Algumas traduções falam: esta foi a iniquidade da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Gente, o grande pecado de Sodoma e Gomorra foi a injustiça social. Não que esses outros pecados que eu mencionei não estivessem também presentes, mas o grande pecado que fez com que Deus olhasse para aquele povo e falasse: preciso destruir aquilo ali, foi a injustiça social.
Foi a questão do povo ter fartura, ter muito e não compartilhar com os pobres, não dar a eles aquilo que eles precisavam. Essa foi a iniquidade de Sodoma e Gomorra, esse foi o pecado de Sodoma e Gomorra. E, como eu falei, os profetas, né, eles denunciam muito isso. Eu queria ler 2 passagens com os irmãos, que está em Isaías. Eu vou ler na versão A Mensagem, que eu achei muito legal, que é uma versão contemporânea, né, uma versão, essa Bíblia foi traduzida por um escritor americano, e ele fez uma tradução mais assim, o nosso popular, né, uma linguagem mais popular. Eu quero ler com os irmãos Isaías 1, verso 13, Isaías 1, verso 13, até o 17. Olha como que essa tradução ela fala, esse texto, tá, irmãos? Isaías 1, 13 a 17. Chega de joguinhos religiosos. Não suporto mais essa encenação. Conferências mensais, agenda sabática, encontros especiais, reuniões e mais reuniões. Não aguento falar em reunião. São reuniões para isto, reuniões para aquilo. Chega de reuniões. Vocês me cansaram. Eu estou cansado de religião, de tanta religião. Enquanto vocês continuam pecando, quando fizeram a próxima oração coletiva, eu vou olhar para o lado. Não importa se oram alto, por muito tempo ou com frequência, eu não vou dar ouvidos. Sabem por quê? Porque vocês têm trucidado pessoas e suas mãos estão cheias de sangue. Vão para casa e se lavem, limpem essa sujeira toda, esfreguem a vida até que saiam suas maldades, para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas. Diga não para o mal, aprendam a fazer o bem, trabalhem pela justiça, ajudem os oprimidos e marginalizados, façam alguma coisa pelos sem-tetos, levantem a voz em favor dos indefesos. Isaías 58. Isaías 58, de 1 a 13. Gente, esse texto talvez seja um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. Esse texto é muito legal. Olha o que Isaías 58 diz, irmãos, nessa linguagem também da mensagem, tá? Grite a plenos pulmões, não se contenha, que seja um grito como de trombeta. Diga ao meu povo que está errado com a vida deles. Confronte a família de Jacó com seus pecados. Eles estão sempre muito ocupados com a adoração e têm prazer em estudar tudo sobre mim. Na aparência, são uma nação de pessoas de vida reta. Obedecem à lei, honram Deus. Eles me perguntam, qual é a coisa certa a fazer? E gostam de me ter ao seu lado. Mas eles também se queixam. Por que jejuamos e não nos favorece? Por que nos humilhamos e nem percebes? Bem, aqui está a razão. A razão principal dos seus dias de jejum é o lucro. Vocês oprimem os seus empregados. Vocês jejuam, mas ao mesmo tempo discutem e brigam. Vocês jejuam, mas acabam se enfrentando a socos. O tipo de jejum que fazem não fará com que suas orações passem do teto. Acha que esse é o tipo de jejum que eu espero? Um dia especial para demonstração de humildade? Um dia para pôr a máscara da piedade e desfilar solenemente em roupa preta por aí? Vocês chamam isso de jejum? Separar um dia para que eu, o Eterno, tenha prazer? Este é o tipo de jejum que eu quero ver. Quebrem as correntes da injustiça, acabem com a exploração no trabalho, libertem os presos, cancelem as dívidas. O que espero que façam é repartam a comida com os famintos, convidem os desabrigados para a sua casa, coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio, estejam disponíveis para a sua família. Façam isso e as luzes se acenderão, e a sua vida será mudada na hora. Sua justiça irá pavimentar seu caminho. O Eterno de glória vai garantir sua passagem. Então quando vocês orarem, o Eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda e eu direi: aqui estou. Se vocês eliminarem a injustiça, pararem de culpar as vítimas, cessarem de fazer fofoca sobre os pecados dos outros, forem generosos com os famintos e começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados, sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena, até no lugar vazio, músculos firmes, ossos fortes.
Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo, reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. O que Deus está falando para a gente, irmãos, é que se nós fizermos essas coisas aqui, esse jejum, que é o jejum que Deus nos pede, nós seremos como jardim regado, como fonte de águas, que nós passaremos pelos lugares e haverá vida. É isso que Deus está falando para a gente. E quando eu leio, irmãos, esse texto, eu lembro de uma situação que aconteceu comigo. Eu estava até comentando com o Bruno ali atrás. Teve uma vez, como eu falei, eu trabalho no Degás. Teve uma vez que eu estava no fórum com alguns adolescentes, que a gente tem que levá-los para audiência, né? E eu estava lá e aí eu fiquei sabendo que o irmão de um desses menores tinha sido morto, né? E na verdade, irmãos, eu descobri que o irmão desse garoto, ele não era envolvido, né, com tráfico, ele não era envolvido com essa questão de nada assim, né, errado. E só que por vingança, né, eles decidiram matar o irmão desse garoto, porque esse garoto ele tinha participado da morte da mãe dessas pessoas que mataram o irmão dele. Irmãos, eu vou admitir para os irmãos que quando eu ouvi toda essa história, e eu ouço as histórias lá dos menores infratores, a primeira pergunta que vem à minha mente é: cadê a igreja? E essa pergunta ficou na minha mente: cadê a igreja? Cadê a igreja nas comunidades carentes? Cadê a igreja no meio dos traficantes? Cadê a igreja no meio dos moradores de rua? Cadê a igreja nos abrigos? Cadê as igrejas nos asilos? Mas, na verdade, essa questão do menor, e eu estava falando ali com o Bruno também, nós precisamos, irmãos, voltar os nossos olhos para as crianças, principalmente crianças de localidades mais pobres, né? E eu sei que aqui no IPS tem algumas localidades que são mais pobres, né? Parque Aurora e tal. Nós precisamos, irmãos, voltar os nossos olhos para essas crianças, para que essas crianças não se tornem os adolescentes infratores do futuro. Se nós não ganharmos essas crianças, nós teremos mais uma nova geração de adolescentes infratores. Tem uma história que contam que perguntaram para uma criança de uma favela assim: o que você vai ser quando você crescer? E ele falou: missionário ou traficante? Depende de quem chegar primeiro. E é exatamente isso, irmãos. Se nós não chegarmos primeiro, nós perderemos essas crianças. E essas crianças se tornarão os criminosos que nós, muitas vezes, queremos que morram, né? Depois que ficam grandes, depois que fazem as atrocidades que nós sabemos que eles fazem. Mas voltando para a Bíblia, gente, eu quero ler com vocês Amós. Amós 5:21. Amós 5:21. Amós 5:21, também na linguagem A Mensagem. Fala assim: gente, o livro de Amós é um livro que fala muito de justiça social. Talvez seja um dos livros da Bíblia que mais fala sobre esse tema, né? Amós denuncia muito isso, denuncia o povo, fala sobre isso, né? Versículo 21, 24. Não suporto os encontros religiosos de vocês. Estou cheio dos seus congressos e convenções. Não me interessam seus projetos religiosos, seus lemas e alvos presunçosos. Estou enojado das suas estratégias para levantar fundos, das suas táticas de relações públicas e criação da própria imagem. Não suporto mais sua barulhenta música de culto ao ego. Quando foi a última vez que vocês cantaram para mim? Alguém aí sabe o que eu quero? Eu quero justiça. Um mar de justiça. Eu quero integridade, rios de integridade. É isso que eu quero. Tudo que eu quero é isso. E quando a gente continua a ler, gente, no Antigo Testamento, os livros poéticos, né?
Provérbios diz assim, 14, 21, quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Provérbios 14, 21. Provérbios 14, 31 diz assim, aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem é o necessitado, trata com bondade, honra a Deus. E tem vários outros textos de provérbios também, que você pode ver depois, se quiser anotar. Provérbio 19, 17, Provérbio 21, 13, Provérbio 22, 9, e assim por diante. Em Salmos, a Bíblia diz assim, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Salmos 12, 5. Salmos 14, 6 diz, vocês malfeitores frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Isso é um pouco, gente, de justiça social no Antigo Testamento. Agora a gente vai para o Novo Testamento, né, onde a gente vê o ministério de Jesus. Jesus ele tem os olhos voltados para essas pessoas, né, para a prostituta, para o órfão, para aquelas pessoas que tinham uma doença que deixavam elas separadas da sociedade. Jesus tinha os seus olhos voltados para isso, né? Tanto que quando João lá fica em dúvida e manda os seus discípulos até Jesus, Jesus fala para os discípulos de Jesus, os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, porque aos pobres naquela época eles eram rejeitados, eles não tinham direito a ouvir as boas novas do César. E Jesus diz, as minhas boas novas são para os pobres. E quando a gente lê o livro de Atos, né, irmãos, a gente vê que o começo da igreja foi marcado por isso, foi marcado por esse cuidado também com os necessitados. Atos 4, 34 diz, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e a colocava aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. O ministério dos diáconos, inclusive, irmãos, foi criado exatamente com essa intenção, dos diáconos cuidarem dessa área, né? De servir a mesa dos pobres, né? Cuidar da viúva, do órfão. Foi exatamente nessa intenção, porque houve um problema, né, que eles viram que algumas viúvas não estavam recebendo, houve uma crítica e eles decidiram criar o ministério da diaconia, né? E então os diáconos, esse era o papel deles, né, na igreja primitiva, servir as pessoas, né, ver quem estava precisando de alguma coisa e servi-los, ajudá-los. Mas no Novo Testamento talvez não tenha livro que fale mais sobre isso do que Tiago. Tiago é o livro que fala sobre justiça social, né? É Tiago que fala sobre acepção de pessoas, sobre você tratar o rico melhor do que tratar o pobre. É Tiago que fala que a fé sem obra é morta, né? E ele explica que tipo de obra é essa, né? Ele fala que se seu irmão estiver passando necessidade, né, e estiver precisando do alimento de cada dia, estiver precisando de roupa, e você falar para ele, Deus abençoe, vá em paz. Ele fala, que proveito que há nisso? Não tem como você ver alguém passando necessidade e você fechar os seus olhos, porque a sua fé é morta se você fizer isso, né? Não tem como a gente não ter esse olhar misericordioso para as pessoas. A igreja precisa ter um papel social extremamente relevante, mas infelizmente não temos visto isso. Muitas vezes focamos tanto a alma das pessoas. Eu tenho uma amiga que gosta de falar isso, que parece que às vezes nós somos caça-fantasmas, irmãos. Parece que a gente só se preocupa com a alma da pessoa, não, vamos levar essa pessoa para o céu e tal. E quando a gente vê a pregação de Jesus, não tem isso. Não tem. Quando você vê Jesus, não tem Jesus falando, não, gente, vamos levar o pessoal aqui para o céu e depois está tudo bem. Não tem isso. Jesus, ele se preocupa com a vida inteira da pessoa, né? Com o seu físico, seu emocional, seu espiritual. Jesus está preocupado com tudo. Claro, irmãos, que a gente tem que pregar a vida eterna e a gente quer que as pessoas, né, elas conheçam a Cristo e tenham a sua vida, né, a certeza da salvação. Mas só que não é só isso, irmãos. Não é só isso. Nossa visão precisa ser integral. As pessoas são integrais. Ela tem corpo, ela tem emoção, ela tem espírito. A gente precisa se preocupar com isso, né? Não adianta você chegar e entrar numa comunidade carente, pobre, onde o filho de uma senhora estuda numa péssima escola, ele se diverte no valão daquela favela, né, daquela comunidade, e ela mora numa casa perto de um esgoto a céu aberto, e você chegar, bater na porta dela, entregar um panfleto para ela e falar, eu lhe trago boas novas.
Ela vai falar, gente, essas boas novas, o que tem de boas novas para mim? Porque meu filho continua no valão, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, irmãos. A gente precisa voltar os nossos olhos para isso. Não que a gente não vá pregar o evangelho para aquela pessoa e mostrar para ela que ela precisa se arrepender e entregar a vida a Jesus. Mas essa pessoa, ela precisa de outras coisas também. Ela precisa saber que o filho dela vai estar numa escola de qualidade. Ela está perguntando aquele esgoto ali que está em frente à casa dela. O que a gente pode fazer por aquilo ali? O que a gente vai fazer em relação àquilo ali? E o filho dela que está brincando lá no valão da favela, lá, tomando banho naquele valão sujo. E eu separei alguns pontos, irmãos, eu vou tentar ser rápido por causa do tempo, que a igreja precisa fazer. A igreja, para ela ser relevante para a sua comunidade, ela precisa fazer algumas coisas. Ela precisa cuidar do órfão, da viúva, do pobre e dos necessitados. Tiago 1,27 diz isso, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E, irmãos, quando eu penso em órfãos e viúvas, como eu falei, eu penso em abrigo e asilo, né? Irmãos, o número de igrejas, e eu estou falando só igreja batista, tá? Eu não estou falando de outras denominações, não. O número de igreja batista é 10 vezes maior do que o número de abrigos e asilos na nossa cidade. Então, irmãos, não tem como a gente até hoje não ter um trabalho sério voltado para essas localidades, né? Para os abrigos e para os asilos. Nós precisamos ter trabalhos sérios voltados para isso, para os asilos e para os abrigos. Tudo bem que a gente faz uma visita ou outra, né? A minha igreja faz, eu sei que vocês também fazem, mas nós precisamos fazer um trabalho sério e saber o que aquelas crianças precisam, aqueles idosos querem ser ouvidos, eles querem falar, os seus filhos abandonaram muitas vezes. Né, aquelas crianças precisam de um pai, de uma mãe. Né? Tem uma coisa que é polêmica, irmãos. Eu vou falar sobre isso, mas eu quero que vocês me entendam. Não pense que eu estou falando a favor, não, mas me entendam o que eu quero dizer. Entendo o que eu quero dizer. Nós criticamos muito, né, a questão da adoção dos homossexuais, mas nós não fazemos nada pelos órfãos. E nós precisamos ser resposta para isso. A igreja precisa ser resposta. Não adianta a gente criticar e não ter resposta. Porque a gente critica, mas a gente não tem resposta para isso. A gente fala, não vamos aceitar, a gente tem que ir contra isso. E eu, irmão, sinceramente, eu não acho melhor para criança também. Eu estou falando, até pela visão bíblica. Mas a gente precisa ter uma resposta para isso. Porque só criticar, só detonar e não ter uma resposta não adianta. A gente não está fazendo nosso papel. Porque você pensa aqui na igreja, na comunidade do IPS, quantas crianças foram adotadas no meio de vocês? Quando eu penso lá na segunda igreja, quantas crianças foram adotadas no meio lá? Pouquíssimas, irmãos. Eu não estou falando para você sair adotando criança não, gente, mas na verdade seria legal, né? Mas assim, eu estou falando para mim também, né? Eu e Lara, a gente pensa muito nisso, né? A gente fala muito sobre isso, a gente fala, eu queria ter muitos filhos, irmãos. Se deixasse, eu queria ter 6, 7. Aí ela falou, não, vamos fechar em 3. E aí eu falei, a gente pode ter o quarto, pode ser adotado e tal. Então, assim, a gente tem, porque a gente pensa, a gente tem essa questão da crítica, da nossa fala, mas nós precisamos ser resposta, irmãos, para a sociedade. Nós precisamos ter a resposta, porque só criticar não vai adiantar. Mas vamos seguir lá. Nós precisamos cuidar do pobre, do morador de rua, do favelado, né? E Deus, irmãos, Ele tem um olhar especial para o pobre, né? A gente vê isso na Bíblia. E Tiago 2,5 diz, ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Então, assim, Deus, esse texto está falando sobre a acepção de pessoas, né? Então, e ele está falando que Deus ele tem os olhos voltados, né, para essas pessoas. Outra coisa que a igreja precisa fazer, a igreja precisa denunciar as injustiças e lutar contra elas. Martin Luther King nos Estados Unidos, William Wilberforce na Inglaterra, Desmond Tutu na África do Sul e tantos outros entenderam isso, irmãos. Se não fosse Martin Luther King, talvez a discriminação racial nos Estados Unidos não tivesse uma solução. Se não fosse William Wilberforce,
lá na Inglaterra, não haveria a libertação dos escravos. Esse homem chegou a ficar doente, irmãos, quase morrer lutando. Tem um filme, o nome do filme é Amazing Grace, porque o homem que discipulou ele foi o homem que compôs essa música, que trabalhava no navio negreiro, né? Esse filme é muito legal, tem até no Netflix, irmãos. É muito legal. Pode assistir que tem uma mensagem bem legal. O Tutu, lá na África do Sul, ele foi... Pouca gente sabe, mas talvez o papel dele tenha sido até mais importante do que do Mandela, lá na África do Sul. Depois você faz uma pesquisa na internet sobre esse homem. Eu acho que ele é anglicano. Não sei se ele é anglicano ou luterano. Esse homem, irmãos, ele teve um papel de total importância para o apartheid lá da África, para terminar o apartheid lá. Mas, infelizmente, também a gente tem o outro lado. Igrejas e cristãos que se aliaram a causas terríveis. A Ku Klux Klan, irmãos, lá nos Estados Unidos, que era aquele povo que matava os negros e atacava todo mundo, ela começou no meio dos puritanos do Sul, tá? Começou na igreja dos puritanos. Pode pesquisar também. Infelizmente, a ditadura militar aqui no Brasil foi apoiada por muitas pessoas que se diziam cristãs, inclusive pastores. Pode pesquisar isso também. O nazismo na Alemanha também teve apoio de cristãos, irmãos, por incrível que pareça. Então, cuidado para que o seu silêncio não se torne arma para o mal. E cuidado, eu sei que cada um aqui tem suas convicções políticas, mas cuidado para você não se tornar mais discípulo do seu candidato, do seu político, do que de Jesus. Porque o que tem de candidato aí pregando o ódio e a morte não está no gibi, irmãos. Eu quero abrir um parênteses aqui falando nisso, irmãos. Eu quero deixar claro para vocês que, como eu estava falando antes, bandido bom não é bandido morto, tá, irmãos? Não é. Porque naquela época lá de Jesus, a adúltera boa era a adúltera morta. E Jesus não deixou isso acontecer. Não estou falando sobre contra prisão, tá, irmãos? Eu defendo até penas mais duras, tanto para os maiores quanto para os menores. Esse é um dos grandes debates que a gente tem lá no Degas, tá? Eu não sou contra isso. Pelo contrário, eu defendo até penas mais rígidas. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque eles também precisam da misericórdia e da graça de Deus. Cuidado, então, para você... não está falando coisa que Jesus não aprova. Amém, igreja? Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. Hebreus 13:3 diz isso. Outra coisa que teremos que aprender a repartir e ensinar principalmente ao rico a fazer isso. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus diz isso. Irmãos, nós vamos precisar falar para o rico, principalmente, que ele precisa se converter totalmente, como Zaqueu se converteu. Olha o que Timóteo diz: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Irmãos, eu quero dizer para vocês que os ricos estão numa situação muito difícil, infelizmente. No reino de Deus, os ricos sempre estão numa situação difícil. Eles precisam entender que as suas riquezas não é para si, mas é para repartir. Tanto que Jesus diz que é mais fácil do que um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não estou falando, tá, irmãos? Tanto que Zaqueu é um exemplo. Mas o que acontece? Zaqueu fala: eu vou repartir metade do que eu tenho e a quem eu devo vou dar quatro vezes mais. Aí Jesus diz, pode ver, depois que ele diz isso que Jesus fala: hoje é chegado salvação nessa casa. Amém? Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, irmãos, nós precisamos denunciar a corrupção na nossa cidade, no nosso estado e no Brasil, tá?
Nós precisamos. Nós não podemos ver o nosso povo sofrendo no nosso bairro, né, na nossa cidade, não denunciar. Vote com consciência. Não troque o seu voto, por favor, irmãos. Por favor, você é crente, você é cristão. Cobre os seus políticos. O vereador que você votou, cobre dele. Fala, meu irmão, o que está acontecendo? O povo lá do IPS lá está sofrendo lá. Tem gente que não tem banheiro em casa, não tem comida. Os abrigos da cidade estão sucateados. A nossa educação está péssima, a nossa saúde. Irmão, nós precisamos fazer isso. Porque esses homens fizeram. Martin Luther King e tantos exemplos que eu dei aqui, fora outros que eu não trouxe. E para terminar, irmãos, nós precisamos transformar a localidade que nós estamos inseridos e ser resposta para as suas demandas. A igreja local precisa ser referência para o bairro que ela está localizada. Os pais precisam falar que as crianças são diferentes por causa da igreja. Os filhos precisam falar que os idosos são bem cuidados por causa da igreja. A igreja precisa ir até as escolas públicas que estão sucateadas e servir aos alunos, professores, diretores. Precisamos usar os nossos talentos e dons a serviço do reino. Pensa aí, irmãos, quantos professores tem aqui? Vocês podiam estar usando o talento de vocês para servir, fazer reforço escolar com as crianças, pré-vestibular, educação de adultos. Pessoas que são formadas em direito poderiam servir a comunidade, principalmente a pessoas que não sabem os seus direitos. Outros profissionais, médicos, cabeleireiros, comerciantes, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, não importa qual profissão você tem, irmãos. A sua profissão é para o reino de Deus. O seu salário é bênção. Mas só que a sua carreira precisa ser instrumento de Deus na vida do outro. Tá bom? Não é só pastor, missionário, diácono que serve, não. A sua profissão é para servir as pessoas. Eu fico pensando quantas coisas, né, que a igreja podia fazer. Precisamos cuidar das crianças, né, como eu falei, né, a gente precisa chegar antes dos traficantes, né, e de outras coisas. Nós podíamos fazer mutirão de limpeza de lixo na comunidade, um clube de senhoras que promove o valor e a dignidade da mulher, uma horta comunitária, oficina de artes que explore o talento dos jovens, esporte, clube da terceira idade, palestra sobre saúde básica, escovação para as crianças, palestra sobre drogas, doenças sexualmente transmissíveis, uma biblioteca e serviço à comunidade com incentivo à leitura, formação de associação de moradores, ou se já existia aproximação dessa associação, fazendo com que a igreja conheça as demandas, as dificuldades do bairro, campanhas educativas sobre assuntos relevantes, cinemas para todos, oficina de artesanato, cuidar das praças e locais públicos do bairro, concurso de contos e poesias e muitas outras coisas que como igreja poderíamos fazer em nossas localidades. Irmãos, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Precisamos ser respostas para as demandas do mundo. Racismo, abuso sexual, AIDS, drogas, fomes, órfãos, terrorismos e tantos outros assuntos que a gente precisa ter resposta, irmãos. Nós precisamos dar resposta às pessoas. Que nosso amor não seja só de palavra, mas de ação. E que a nossa fé sempre venha acompanhada de obras. Termino com o texto de Mateus 25, para a gente poder terminar e vocês começarem o culto. Mateus 25. Esse é um texto conhecido, irmãos. Tentei ser o mais rápido que eu pude. Esse assunto é muito grande, irmãos. Demanda bastante tempo para a gente poder falar. Mateus 25 diz assim, a partir do verso 31. Quando finalmente vier no esplendor e com seus anjos com ele, o Filho do Homem irá sentar-se em seu trono glorioso. Todas as nações estarão diante dele. E ele irá separar o povo como o pastor separa as ovelhas e o bode. Aquelas à sua direita, estes à sua esquerda. O rei dirá aos que estiverem à sua direita: entrem, vocês são abençoados por meu Pai. Tomem posse do que está reservado para vocês no reino, desde a fundação do mundo. E esta é a razão. Eu estava com fome e vocês me alimentaram. Eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu estava sem casa e vocês me deram um quarto.
Eu estava com frio e vocês me deram agasalho. Eu estava doente e vocês me visitaram. Eu estava preso e vocês vieram me ver. Então as ovelhas vão dizer: mestre, do que você está falando? Quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, sedento e te demos de beber? E quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? O rei dirá: afirmo esta verdade solene. Toda vez que vocês fizeram essas coisas a algum marginalizado ou excluído, aquele era eu. Estavam ajudando a mim. Depois ele se voltará para os bodes à sua esquerda e dirá: saiam, seus inúteis. Vocês não prestam para nada, a não ser para o fogo do inferno. E sabe por quê? Porque eu estava com fome e vocês não me deram comida. Eu estava com sede e vocês não me deram de beber. Eu estava sem casa e vocês não me deram uma cama. Eu estava com frio e vocês não me agasalharam. Eu estava doente e preso e vocês nunca me visitaram. Os bodes então dirão: mestre, do que está falando? Quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto, com frio, doente ou na cadeia e não te ajudamos? Ele responderá: afirmo esta verdade solene. Toda vez que vocês deixaram de fazer uma dessas coisas a algum marginalizado ou excluído, aquele era eu. Deixaram de ajudar a mim. Então os bodes serão conduzidos à condenação eterna, mas as ovelhas à recompensa eterna. Amém, irmãos? Quero orar com os irmãos. Dá para passar o vídeo? Hã? Dá. Eu vou passar um vídeo, irmãos, para os irmãos, que é do pastor Antônio Carlos Costa. Esse homem, ele foi levantado por Deus no Brasil nesse tempo. Ele tem um trabalho muito legal. Pode soltar, Laís, para a gente poder terminar. Deus, você chegar ao ponto de dizer, como diz John Stott, na cruz Deus não justifica apenas o pecador, mas justifica a si mesmo no mundo sofredor. E ao chegar numa favela e você vê a mãe do menino que levou um tiro na testa: meu filho, sai daí, meu filho! Pastor, ressuscita minha filha, pastor! Ela não nasceu para viver nesse caixão, que eu tenho visto a 3x4 no Rio de Janeiro. E nas horas que você volta perturbado para casa, como outro dia voltando do Jacarezinho, fuzil para todo lado, pistola. Eu cheguei para o líder: máquina de caça-níquel. Por que máquina de caça-níquel na favela? Por que o pobre explorar o pobre? Não, isso é a PM. Aí a mãe vem lá de dentro: pastor, pastor, alguma coisa tem que ser feita. Eles pegaram o menino, tiraram o menino da viatura, botaram aqui na frente da minha casa, deram um tiro na cabeça. Eu tive que limpar a praça, pastor. Semana passada no complexo de Manguinhos, os meninos vieram na minha direção: pastor, pastor. Aí começaram a me abraçar, que estavam encantados com as imagens que saíram no SBT, que nós pegamos na favela, os garotos mergulhando no rio. Aí eu falei: mas que rio é esse, meu Deus? Que cheiro é esse? Fulana, uma socióloga, entra em contato com o INEA, vamos ver o resultado dessa água. Que água é essa? Isso não é possível. O aspecto é pastoso, é leitoso, o cheiro é insuportável. Aí a Maria Cláudia, socióloga, foi lá, entrou em contato com o INEA, falou: não, nós já fizemos o exame, mandaram o exame pra gente. Para cada 100 mililitros, 3,5 milhões de coliformes fecais. As crianças estão nadando no cocô, porque não tem acesso à área de lazer na comunidade pobre. E teve um dia que eu cheguei na ponte Rio Niterói e falei: eu vou voltar só para o púlpito. Vou voltar a me dedicar àquela vidinha de pastor de igreja de classe média, fazendo minhas viagens para a França, participando dos congressos na América, ganhando bons salários. Porque isso não tem jeito. Abuso de poder. Cantores e pastores que vão na comunidade, que recebem dinheiro do tráfico para pregar e cantar. Aí eu cheguei no vão central e falei: não dá, meu Deus, eu estou perdendo meu tempo. Mas irmãos, eu não consigo mais sair de lá, porque eu vi a desgraça. O problema é esse, é ver. E quando você vê, o inferno se levanta. Cadê o seu
meu Deus! Como Ele permite que um menino evangélico de 19 anos leve um tiro na cabeça e a polícia arrume uma mochila e coloque uma pistola, uma granada e 158 papelotes de cocaína, e os pais evangélicos enterram o ministro de louvor como se esse fosse bandido? Só tem uma coisa que faz você não enlouquecer. O que me mantém a minha sanidade mental, o que faz com que eu não caia no estado de depressão, o que o que me impede de enlouquecer quando eu vejo 300 mil evangélicos. Deus do céu, eu não podia falar. 2,5 milhões de reais dados pela prefeitura do Rio de Janeiro para organizar um culto no centro da cidade. Com 2,5 milhões eu mudo a realidade de centenas e centenas de famílias das comunidades pobres onde eu estou trabalhando. Que é isso, gente? Só tem uma coisa que faz você não perder o juízo: é olhar Cristo surrado, espancado, crucificado, morto, sepultado, por amor a você, por amor a mim, e antes de pregar para você e para aqueles que Deus põe no meu caminho para eles anunciar o Evangelho, poder dizer para mim mesmo: eu continuo adorando, eu continuo servindo, continuo proclamando a sua mensagem, porque é um Deus que permitiu que o seu amado filho fosse surrado por amor a mim, não pode estar brincando com a vida. E é essa mensagem que Deus chamou para você e eu anunciarmos ao mundo. Palavra de Deus. Amém. É a única resposta que você pode dar para si mesmo quando se depara com esses... Deus abençoe, irmãos. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer o Senhor por esse tempo. Pai, eu quero entregar, Deus, as nossas vidas, e quero pedir, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, Deus, para aquilo que os seus olhos estão voltados, Pai. Em nome de Jesus. Amém.